A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao meu canal. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje o Senhor preparou de eu gravar para a igreja, aleluia, glória a Deus. Ontem eu tinha que ter gravado isso, mas além de ter sido um dia bastante corrido, foi um dia que eu tive que orar por alguns irmãos. Amém, louvado aqui. Como eu falei para os irmãos no vídeo anterior, resolvendo a minha vida, mas ao mesmo tempo aí fazendo a obra de Deus, que nós não podemos parar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que os irmãos estejam tendo, aleluia, um dia abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém, igreja do Senhor. Então, esse tema qual eu vou abordar, o tema aí que os irmãos podem ver, a carne, né? O inimigo do crente, que é a carne, né? A carne, a nossa inimiga. Este tema quem me deu foi o Senhor Jesus, quando eu fazia o meu devocional. Os irmãos sabem que não somente, aleluia, glória a Deus, as campanhas que eu faço aqui no canal, os irmãos que já estão aqui comigo desde as primeiras campanhas, não somente as campanhas, como também as vigílias, eu preciso da palavra para nós marcharmos, né? Para nós aí irmos para a madrugada buscar a face do nosso Senhor. E a mesma coisa também, eu gosto de esperar que o Senhor me dê um tema para me abordar aqui no canal, Ele me dá a palavra também, né? E outras vezes não, outras vezes Ele fala sobre isso e o Espírito Santo vai me direcionando, mas no conjunto tudo é assim, mediante as visões, as revelações, as experiências, pela infinita misericórdia do Senhor na minha vida, imerecidíssima, né? Porque eu sempre falo aos irmãos, eu estou na mesma batalha com os irmãos, eu estou marchando, eu estou aí tentando, me esforçando na presença de Deus para subir naquele grande dia. Para quando a trombeta tocar, a irmã Ruth encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. E eu quero que os irmãos me acompanhem, porque eu entrei para este caminho para subir. E eu creio que também que todos que acompanham este canal, aleluia, glória a Deus, nas suas falhas, nos seus erros, nas suas equivocações, assim como eu, querem encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, nós precisamos saber se realmente estamos em dias com o Senhor. Precisamos estar analisando a nossa vida frequentemente como servo de Deus, como serva de Deus, como varão, como varoa, como soldado que estamos alistados para esta guerra, a maior guerra de todas, que é a guerra que nós guerreamos contra o inferno, contra Satanás e seus demônios. Eu posso pregar muitas coisas aqui, mas o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, isso saiu da boca do Senhor, Ele me levantou para pregar contra o pecado. É esse o verdadeiro evangelho que vai conduzir o povo à porta da salvação. É pregar contra o pecado. Porque como nós vamos subir, como nós seremos salvos, se não vamos saber se realmente a nossa conduta, a nossa postura, a nossa vida, aleluia, glória a Deus, está se enquadrando na palavra de Deus. Vamos convenir, existem muitos irmãos que são preguiçosos. Eu já disse aos irmãos muitas e muitas vezes, e o próprio Senhor Jesus me disse que o povo dele é o povo mais preguiçoso que tem. Eu sei que esse chapéu não cabe na cabeça de todos, que tem irmãos que realmente estão sedentos da verdadeira palavra, tem irmãos que são ambiciosos pelas coisas do Altíssimo, tem irmãos que querem mais do Senhor. E tem aquele que se acovarda, não, é até aqui que eu quero, senão eu vou pegar peleja, senão eu vou pegar luta, não. Eu não, irmãos. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais do meu Senhor, alamaia, mas eu sei que para me ter mais eu tenho que dar mais santidade, foi como Ele me disse, eu quero mais santidade, eu quero mais consagração, eu quero mais tempo, porque eu sei mediante o que o Senhor me disse, mediante as visões, revelações e tudo que pela sua infinita misericórdia, Ele me mostra enquanto eu oro, suas coisas são valiosas. As coisas que vêm do trono do Altíssimo não são qualquer coisa, são coisas que nenhum dinheiro dessa terra pode comprar. Então, se eu quero os dons do Senhor para trabalhar para Ele, porque os dons não são nossos, aleluia, glória a Deus, são do nosso Senhor para a gente dar o nosso trabalho para Ele, eu vou ter que me santificar mais, eu vou ter que passar mais tempo com o Senhor, eu vou ter que me consagrar mais, eu preciso, aleluia, glória a Deus, fazer com que, aleluia, a minha oração, a minha consagração seja como um namoro com o meu noivo. Já viu como os dois namorados estão juntos todo o tempo, não querem se desgrudar porque estão muito apaixonados? É assim que nós temos que ser com o Senhor Jesus, colar nele como pulguinha, digamos assim, né? Temos que colar nele
agarrar a mão de Cristo e não deixar. E para isso nós temos que nos santificar, para isso nós temos que passar o tempo com o Senhor, temos que parar de estar olhando a vida, o crescimento espiritual do outro irmão, porque não sabemos o que ele fez ou ela fez para receber, né? Receber o que o Senhor colocou sobre aquela pessoa. Nós temos que nos alegrar que o Senhor tem levantado, Ele vai continuar levantando até que ele mande, aleluia, dê a ordem para que Jesus venha pelo seu povo e a sua igreja, aleluia, para que o seu povo esteja aí marchando rumo ao céu, né, nesta grande batalha, levando almas para o reino de Deus. É para isso que o Senhor me levantou, é para isso que o Senhor quer levantar os seus soldados, é para isso que o Senhor está querendo chamar o seu povo, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas da igreja do Senhor, alamaia. Falta pouco, muitos acham que vai sobrar tempo, que vai dar tempo, de resolver as suas questões, as suas pendências, fico adiantando, fico colocando coisas que não vão conduzi-los à salvação. A porta da salvação, a porta da eternidade na frente de Jesus. Jesus fica por último. Ele é o último da fila. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. O primeiro em tudo, igreja do Senhor. Halamaia. Então este tema foi o próprio Senhor que me deu. Ele disse, eu quero que você pregue sobre isso, sobre o maior inimigo do meu povo, que é a carne. Sim, porque quando houve, aleluia, glória a Deus, a rebelião no céu, quando até naquele momento Lúcifer, o anjo feito pela brasa das mãos de Deus, o primeiro anjo feito, aleluia, glória a Deus, quando ele se rebelou, né, rebeliou contra o Senhor e foi expulso do reino de Deus com os anjos dali que ele enganou, ele passou a ser Satanás, a serpente, né? Ele passou a ser o diabo. Ele é o primeiro inimigo de Deus e ele é o inimigo do povo de Deus. Ele é o primeiro. Então, tudo que vem dele não presta, não serve e não nos vai conduzir a lugar nenhum. Somente a morte eterna, porque ele não tem nem para ele. Porque o que ele queria para ele, o que ele quer para ele, era voltar, halamaia, entrar no reino de Deus. E é por isso que ele luta incansavelmente para fazer que o povo de Deus e essa sociedade, este mundo, esta geração incrédula e sem temor ao Senhor, consiga, aleluia, glória a Deus, entrar pela porta da salvação. Então eu disse aos irmãos que mediante as visões, as revelações, ele é absolutamente inteligente. E muitos ficam subestimando essa inteligência dele. A inteligência dele, como ele é astuto, como ele é sagaz, como ele é calculista, como ele é paciente. E ele tem muita fé sempre de derrubar um soldado. Ele é o que mais tem fé, igreja do Senhor, de derrubar uma pessoa. Tirar a pessoa da posição, da presença de Deus. Ele é o que mais tem fé. Santo Deus de Israel. Então ele é o maior inimigo de Deus e também é o nosso inimigo. E depois dele, o nosso maior inimigo é a nossa carne, porque ela tem a decadência de Adão, halamaia, que devido à sua desobediência com Eva, deram legalidade para que o pecado entrasse no mundo. Para que o pecado entrasse no mundo. Então falaremos sobre isso hoje. Aleluia, glória a Deus, sobre o maior inimigo do crente depois de Satanás, é a sua própria carne, que anda conosco 24 horas, conosco todo o tempo, alamaia, porque nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias, todos os instantes, alamaia. Ontem mesmo conversando com uma das minhas irmãs em Cristo Jesus, companheira de oração, que eu louvo ao Senhor pela vida desta varoa, aleluia, glória a Deus. É assim, desse jeito mesmo. O Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre o trabalho do Espírito Santo, de como o Espírito Santo trabalha, como é que uma pessoa que está no erro não vai sentir remorso, arrependimento pelo seu pecado, se o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo, que quando nós fazemos algo que não tem a ver com o reino de Deus, quando nós fazemos algo que não tem a ver, aleluia, com santidade, quando nós fazemos algo que não tem a ver com a porta da salvação, o Espírito Santo automaticamente dá esse clique. Ele dá esse clique, tipo, Ruth, tá errado esse negócio. Te conserta.
te conserta, porque o Espírito Santo é gozo, é paz, é felicidade. E tudo, aleluia, glória a Deus, que é contrário dele, não vem dele. Então, se eu e você pecamos e fizemos algo que não está respaldado na palavra de Deus e que vai entristecer o Espírito Santo, obviamente vamos sentir remorso, tristeza, mágoa, não vamos sentir paz, às vezes até opressão. E é necessário a gente, às vezes, até pedir perdão se nós fizemos algo contra o irmão, contra a irmã. Mas quem não tem o Espírito Santo, ele se comporta como se não tivesse acontecido nada. Ele até ignora, quando ele tem o Espírito Santo, em algumas situações, ele ignora o sussurro do Espírito Santo. E às vezes ele paga preço. Este aí está dando lugar para a carne. Nessa pregação falaremos de alguns assuntos. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens, aleluia, mediante também as visões, as revelações que o próprio Senhor Jesus me dá, para que nós possamos abordar assuntos que nos vai conduzir à salvação e para que possamos nos analisar como servo de Deus, porque eu também analiso a minha vida todo dia. Todo dia, Senhor, o que o Senhor quer mais que eu faça? Hoje mesmo orando, eu disse, aonde mais eu preciso renunciar? O que tem mais para me renunciar, Senhor? Porque eu quero ser mais santa. Alamaia. Eu quero ser mais santa, Senhor. Eu quero o que o Senhor quer mais de mim, Senhor. E permitirei. O Espírito Santo me está dizendo para falar para os irmãos o que o Senhor me disse, porque é a mesma coisa que Ele quer do seu povo. Quereis saber o que eu quero mais? Eu disse sim, meu Senhor, quero saber. Eu quero mais santidade. Eu quero mais oração. Eu quero mais jejum, eu quero mais consagração, eu quero mais obediência. É isso que eu quero de você. Porque eu te levantei para pregar contra o pecado e contra o inferno. E você vai fazer. E ai se não fizer. Ai, ai, ai. Quando ele fala ai se não fizer, é porque o nosso Deus, aleluia, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é fogo consumidor, né? Então vamos falar sobre os pecados repetitivos. Pecados repetitivos. Satanás tem brincado com a cara de muitos crentes. O Senhor mostrou enquanto eu estava orando sobre pecados repetitivos. Pode ser o pecado que for. Não consigo me libertar da impureza sexual, que é um tabu. Eu já disse aos irmãos e volto a repetir novamente e falo ao meu Senhor cada vez que dobro os meus joelhos que falarei qualquer assunto que Ele mandar eu falar. Obviamente, sempre buscando as palavras adequadas, da forma mais madura, da forma mais santa, mas sei que pode, aleluia, e vai edificar o povo de Deus, porque para muitos pode ser até um escândalo, para muitos pode ser até um tabu, mas é por causa da covardia de muitos que não querem pregar alguns assuntos que o povo está indo tudo para o inferno. O povo está indo para o inferno, perdendo a salvação, por coisas que as pessoas que se dizem da doutrina não querem pregar. Halamai. E nós somos da doutrina, vivemos santidade do corpo, da alma, do espírito, aleluia, glória a Deus, e temos que enfatizar, sim, assuntos que não se pregam mais nos púlpitos das igrejas, porque é assim que a igreja vai acordar, como era a igreja primitiva de antes. Eles pregavam essas coisas, tinha o culto de doutrina, tiraram o culto de doutrina e colocaram um montão de coisa que não vai servir de nada. Só bandeja do inferno a igreja está recebendo, o mundanismo está entrando dentro da igreja e o povo não está nem percebendo. E aqueles que estão no Espírito estão percebendo, se sentem obrigados até de mudar de ministério. Alguns, lamentavelmente, não tem igreja de doutrina aqui, irmã Ruth. Está banalizado, está escandalizado, como o Senhor mostrou, muitos altares quebrados. Halamaia tem muitos altares quebrados, que são poucas as igrejas, falo, casas de oração que estão na posição, fazendo a vontade do Senhor. E eu pude ver algumas delas que o Senhor, pela sua graça, me mostrou. Muitos altares quebrados, pregando mentiras nos altares, pregando meias-verdades nos altares, pregando doutrinas que não estão se enquadrando na palavra de Deus, pregando doutrina de homem, meias-verdades, alamaia. E nós temos esse espaço, graças a Deus, da internet que alcança o mundo todo, aonde o Espírito Santo de Deus, aleluia, nos usa pela sua infinita misericórdia, aonde nós temos a liberdade de pregar o Evangelho Santo da cruz, que vai nos conduzir à salvação. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Os pecados repetitivos têm escravizado muitas pessoas. Satanás manda a bandeja, a pessoa pega a bandeja, depois
o demônio volta para dar relatório a Satanás, aquela pessoa começa a sentir receio, chora, sente mal. Quem se arrepende não volta a cometer o pecado. Isso não é arrependimento. Isso é ressentimento. Ressentimento é diferente de arrependimento, porque o arrependimento faz com que nós não pecamos mais e não queremos cometer mais determinados tipos de pecado que nos vai condenar diante do tribunal de Cristo. Alamaia. Isso não é arrependimento. É ressentimento, que é diferente de se sentir mal. O arrependimento, ele tem que ser puro e genuíno e a pessoa não volta à lamaia. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está dizendo: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que aqueles que têm os pecados repetitivos têm que fazer. Resistir ao diabo para ele fugir. Não é nós que tem que fugir de Satanás, porque ele não se cansa. Ele trabalha 24 horas com os demônios para nos corromper, para nos levar para o inferno. Até o último instante, ele trabalha incansavelmente para fazer isso com muito êxito. Ele pressiona os demônios para levar as almas para o inferno. E ai, se os demônios não cumprirem. Se os demônios não cumprirem, meus irmãos, são os demônios que vão para a punição, pois eu vi isso também. Eles são pressionados, eu lembro de uma experiência que eu tive no mundo marinho, quando eu estava com Jesus ali, eu me sentia realmente como uma criança de 5 anos, de tão temor que eu tive daquela experiência, e eu fui tão resistente em entregar aquela experiência para os irmãos, Halamaia, que inclusive tem que subir de volta aqui neste canal, né, porque o primeiro foi banido, Santo Deus de Israel. E o que aconteceu? Eu estava ali quando eu estava tendo uma reunião e veio 2 demônios dar relatório a ele. E quando os demônios disseram, a gente não pôde entrar, ela nos expulsou. Eram os demônios marinhos, que eu lembro, que mantinham irmãs cativas tendo ataques espirituais. Ela nos expulsou. Quando eles falaram, ela nos expulsou, pelo nome do homem lá de cima, estavam se referindo a mim. Satanás, com muita fúria, levantou do seu trono e disse: leva eles 2 agora para a punição. E os outros demônios pegaram ele, amarraram e levaram. Então, se ele faz isso com os demônios, o que dirá comigo, com você? Ele não tem piedade, não tem compaixão. Isso não existe no coração negro de Satanás. Então, os irmãos que têm pecados repetitivos, alamaia, tem que se revestir. Lá no livro de Romanos, aleluia, glória a Deus, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que vai nos conduzir a lamaia, ao pecado? A morte. Morte espiritual, aqui no mundo físico, frieza espiritual, condenação eterna, sendo jogado no inferno e posteriormente no lago de fogo. É isso que vai acontecer com aqueles que não deixam as bandejas do inferno. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso é brincar com a graça. Isso é esfregar o rosto de Cristo, a lamaia, e fazer a graça um pano de chão, um trapo de piso. Brincando com a misericórdia do Senhor, brincando com o amor do Senhor, não dando valor ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Pecados repetitivos. Por que você está repetindo o pecado? Por que não está se revestindo? Porque eu duvido, se você estiver no jejum, na oração, na consagração, na obediência, na hora que vier a bandeja, você não vai ter força para resistir. Você vai, sabe por quê? Porque você vai estar andando no Espírito. Alamaia, rabadabaxibiculamai. Vai estar andando no Espírito. Andando no Espírito. O que anda no Espírito vai tomar decisões que é no Espírito. E que o tá na carne vai tomar decisões que estão na carne. Aquele que está na carne, a carne vai prevalecer. A carne vai governar. A carne vai reger. A carne vai ter mais força. Porque ela é nossa inimiga. Mas aquele que está no Espírito, o Espírito vai vencer. O Espírito vai direcionar. O Espírito Santo vai incomodar. O Espírito Santo, alamaia, vai te dizer não. Não está certo, não pega essa bandeja. Vai sujar as tuas vestes espirituais. Porque leva anos
para construir um altar espiritual. E Satanás, assim, ó, ele quer destruir, porque ele é um invejoso. Ele é um invejoso, meus irmãos, em Cristo Jesus. Então, aqueles que têm pecado repetitivos precisam tomar posição diante do Senhor e se libertar. Você acha que vai estar dando tempo? Se Cristo voltar, você fica. Se Cristo voltar, você fica. Irmã, eu quero ser liberta da mente. Aonde está a lacuna? Porque os demônios se alimentam da legalidade. Eles não vão se alimentar se não existe legalidade. Eles precisam da legalidade, porque eles são os que mais respeitam a palavra de Deus, mais que nós mesmos, mais que os próprios crentes. Eles não passam da Bíblia. Eles não passam da Bíblia. Eles respeitam a Bíblia. E ele usa a Bíblia. Eles, Satanás e seus demônios, usam a Bíblia para nos acusar, para nos apontar na nossa cara e dizer que nós não estamos vivendo Bíblia, que não estamos nos respaldando na palavra de Deus e não estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. Se o pecado é repetitivo, tem lacuna. Se o pecado é repetitivo, tem frieza espiritual. E outro detalhe, que o Senhor está dizendo para falar para a igreja de Cristo: não adianta sacrificar e não obedecer ao Senhor, porque os nossos frutos não têm que ser frutos de Caim, frutos reprovados diante do Senhor. Eles têm que ser frutos apetitosos, cheirosos, maduros, maravilhosos, que o Senhor vai receber na sua glória como perfume suave em suas narinas. A pessoa está em prostituição, está se masturbando, desculpa usar esta palavra claramente, que eu sei que tem irmãos que escandalizam-se da forma como a irmã Ruth fala, mas eu vou falar o português claro mesmo. Halamaia, Shibicolamaia, fazendo imoralidade sexual, que é um pecado muito presente. Os irmãos não têm ideia da quantidade de gente que está descendo para o inferno pela impureza sexual, pela lascívia. Este pecado está levando e vai levar muitos para o inferno, porque os pastores, as pastoras, sabe lá mais o que, fala que é normal, que pode, entrando dentro do contexto da lascívia e da imoralidade. Nem o imoral tem parte com o reino de Deus. Nem o imoral tem parte com o reino de Deus. Lá não entra nenhum imoral, não entra nenhum devasso. Lá só entra os puros e santos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se a pessoa está tendo pecados repetitivos e ela está orando, está jejuando, daqui a pouco Satanás vem com a bandeja, pega de volta, o que vai acontecer? A oração vai ficar manchada. A oração vai ficar manchada. Porque a verdade de Cristo que nos liberta, meus irmãos, nós nunca vamos entender e jamais entenderemos, aleluia, glória a Deus, a mente de Deus. Somos pequenos, somos limitados, somos errantes. Alamaia, o Senhor mostrava o grande eu sou, olhando todos nós como se nós fôssemos formiga. Eu vi o Senhor de costa, nós como formigas, nós somos como formiga, porque o Senhor falou para mim: eu não penso como homem. Os meus pensamentos são ilimitados. Eu não trabalho como homem. O homem é limitado. O homem vai pensar como homem. Quando eu falo homem, me refiro a homem e a mulher. A Bíblia, quando fala do homem, se refere ao sexo masculino e ao feminino. Eu não penso como homem. Eu não ajo como homem. Eu não tomo decisões como homem. Nós somos limitados, somos errantes, somos falhos, igreja do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus, se a pessoa já sabe a verdade que liberta e continua no erro, a cobrança é muito maior. O Senhor não vai receber esses frutos, não vai receber, a graça não vai estar sobre você. Halamaia. Como é que pode uma pessoa que sabe a verdade que liberta e volta no pecado? Volta, eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar. Eu não tenho força para me consagrar. Então, como é que você quer subir para o reino de Deus? Como é que nós vamos subir se não estamos usando as armas que o Senhor disponibiliza para o seu povo? Que Ele dá para nós. A igreja tem que entender que a igreja tem poder no nome do Senhor Jesus. Porque nada vem de nós. Nada vem de nós. Tudo vem do grande eu sou. Toda a honra, glória, louvor é para Ele. Então é necessário abandonar. Isso aqui entra dentro daqueles que estão na carne.
A carne não pode prevalecer. A carne não tem que governar. A carne não tem que reger. Halamaia. Você tem que pensar, Shibikoulamaia, que eu quero ser salvo. Eu quero ser salva. Eu não quero mais as bandejas do inferno. E se tiver que gritar dentro de casa para trás de mim, Satanás. Eu sei que é você que me está mandando seta. Labashibikoulamaia. Eu sei que é você que me está mandando seta, porque nós lutaremos contra a nossa carne até o último instante da nossa vida. E esta batalha, esta luta, esta peleja só vai se terminar quando nós formos para a glória. Porque quando nós formos para a glória, Halamaia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos estão em processo de libertação, não conseguem. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo e a casa espiritual não está limpa. A casa espiritual não está limpa. Quando eu falo casa espiritual, o teu templo, que é para ser templo do Espírito Santo, não está limpo. Eu quero os dons, mas está com a vida toda bagunçada. Agora é uma modinha. Querem receber os dons do Senhor com a vida toda bagunçada, como se fosse qualquer coisa. Só colocando o Senhor no pedestal da misericórdia, só colocando o Senhor no pedestal do amor, só colocando o Senhor no pedestal da misericórdia, do amor, da compaixão, esquecendo que Ele abomina e despreza o pecado. Esquecendo que Ele é fogo consumidor. Esquecendo que apesar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça sobre nós, mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, nem eu, nem você e nem ninguém na face dessa terra vai entrar pela porta da salvação na bagunça, no pecado, no erro. Não vamos entrar ali. Se nossas vestes estiverem sujas, com picaduras, não entraremos. Ela precisa estar limpa, branca. E exatamente quando eu vejo as vestes de Jesus, que é um branco que não é dessa terra. É uma brancura, Ramandebasubicolamaia, que não é dessa terra. É uma brancura que dói até nas vistas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O mesmo branco também se vê nas vestes dos anjos. Porque é pureza, é santidade, é sem pecado. Então, por favor, revista-se. Revista-se, usa as armaduras, mas que os teus frutos não sejam frutos de Caim. Porque o Senhor quer sacrifício, sim. O sacrifício é o jejum, é a oração, é a santidade. Mas não vai ser aceito se não houver obediência. Entrará dentro do sacrifício de tolo. Porque não haverá obediência ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre, aleluia, glória a Deus, sobre o relaxamento espiritual. O relaxamento espiritual está presente, Igreja do Senhor. E como está presente? As pessoas que levam a vida espiritual de qualquer jeito, dando tudo para o mundo, dando todo o tempo para o mundo e as migalhas para o Mestre amado e santo. Nossa vida, aleluia, glória a Deus, espiritual, tem que ser como de um soldado. O soldado disciplinado na oração, o soldado disciplinado no jejum, o soldado disciplinado que gosta de estar na presença do seu Senhor. Porque se entra frieza espiritual, entra relaxamento, porque um abismo chama a outro, uma coisa chama a outra, e daqui a pouco está tudo bagunçado. Halamaia, a frieza entra, o relaxamento entra, a pessoa não consegue nem sentir a presença do Senhor. A frieza entra, Halamai, o relaxamento entra e daqui a pouco está entrando a carninha. Daqui a pouco a carninha está governando. Se a pessoa está na frieza espiritual, se a pessoa está, Halamai, no relaxamento, a carne já está ganhando território. A carne já está ganhando território e às vezes a pessoa nem percebe. Quando eu voltei da minha viagem, eu prometi ao Senhor que eu intensificaria mais a minha consagração, o meu tempo com o Senhor. E Ele me cobrou. Ele me cobrou. Eu disse, como é que Jesus vai me cobrar uma coisa e para o outro vai cobrar outra? Se a palavra dele é imutável para todos? Halamai? Não. Não. Jesus disse, não, eu quero isso para todos. É para todos que eu quero. A palavra do Senhor é imutável. É que nem a palavra, vamos supor, vamos usar de exemplo aqui, a palavra, vamos dizer, do mentiroso. Eu posso omitir, mas o meu irmão não pode. Eu posso ser hipócrita, mas o meu irmão não pode.
Eu posso estar no segundo ou no terceiro casamento, porque Deus, Ele entende que eu quero ser feliz. Mas meu irmão não pode. Isso não existe. Porque o nosso Senhor nos ama de maneira igual. Igual, somos iguais. Não existe pessoa melhor que o Senhor na frente dele. Não existe isso, igreja do Senhor, não existe isso. O Senhor nos vê exatamente igual. A diferença, aleluia, glória a Deus, que tem aqueles que realmente querem se submeter à sua palavra, a diferença é que aqueles que querem se enquadrar na sua palavra, a diferença daqueles, aleluia, glória a Deus, que querem entrar pela porta da salvação, daqueles que almejam estar com o Senhor, que têm ambições pelas suas coisas, que escuta a voz do Espírito Santo, e daqueles que não querem nada. Se tornou uma moda ser crente, vamos dizer desta maneira. Vamos dizer evangélico. É mais light. É mais light pro povo da bagunça. Se tornou uma moda ser evangélico. Evangélico pode tudo, só não pode entrar pela porta da salvação. Pode tudo. As irmãs vão para a igreja, ralamaia, como se fosse um desfile de moda. Buscando adornos mundanos, adorno das trevas, adornos de Satanás, esquecendo que o verdadeiro adorno da santa são os adornos do Espírito Santo. E não tem dinheiro nessa terra que pague esses adornos, porque eles são realmente caríssimos. Caríssimos espiritualmente falando. Geralmente quando essas mulheres são assim, muito glamurosas, muito adornadas, você vai olhar, a vida espiritual é morta. É morta a vida espiritual. A frieza espiritual é presente. O relaxamento, aleluia, glória a Deus, é presente. Aqui no livro de Romanos, aleluia, capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. As santas do Senhor sabem até quando uma roupa não agrada ao seu Senhor. Ela sabe até quando uma coisa que ela põe sobre si não agrada o seu Senhor. E a mesma coisa são os santos do Senhor. Porque querem andar em espírito, querem agradar o coração do seu Senhor. Sabe que precisam lutar contra a sua carne, porque a carne pede alimentos para a carne pede coisas que é prazerosa para a carne pede coisas que vai dar prazer à carne, e o espírito vai pedir alimento para o espírito. Quem anda em espírito escuta a voz do Espírito. Quem anda em espírito é sensível à voz do Espírito. Quem anda em espírito sente o toque do Espírito. Mas existe uma diferença daquele que escuta e não quer obedecer. Esse é o pior. Escuta e não quer obedecer é rebelde. E aquele que quando escuta, não, o Senhor não está nesse negócio. O Senhor não está. Né? Porque aqui também no livro de Romanos, lá mais no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Eita glória, que coisa linda! Olha só, repito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles são diferentes. Os filhos de Deus precisam ser diferentes. Os filhos de Deus andam no Espírito. Os filhos de Deus precisam andar contrário a este mundo de conformidade, de pecado, de prostituição, de tantas coisas que vai levar muitos para a condenação eterna. Os filhos de Deus não andam na conformidade deste mundo. Os filhos de Deus, alamaia, renunciam ao mundo. Os filhos de Deus, aleluia, querem agradar o coração de Jesus, dizer, aí está, esta é minha serva, esta me obedece, esta me escuta. Mas os filhos do diabo, que são os que fazem a vontade do diabo, eles fazem a vontade. Os filhos de Deus não são adúlteros. Os filhos de Deus não são imorais. Os filhos de Deus não são hipócritas. Os filhos de Deus não são devassos. Tudo isso vem de Satanás. Portanto, são filhos de Satanás. Porque estão andando na carne. Porque aquele que é amigo do mundo, ele vai ser inimigo de Deus. Ele vai ser inimigo de Deus, Santo Deus de Israel. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo, aleluia, 6. Aleluia. Né? Porque a pessoa que anda na carne, ela vai certamente ter a consequência de viver na carne.
que a morte espiritual, mas aquele que anda no Espírito, fazendo a vontade do Senhor, ele vai ter vida, vida vidoura, vida eterna e paz eterna lá com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos entrar aqui dentro de outro contexto, aleluia, glória a Deus, daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que se dizem crentes, daqueles, aleluia, glória a Deus, que não estão no adultério, que não estão na prostituição, que não estão na bebedeira, que não estão nada disso, mas são usados pela infinita misericórdia, mas a carne está governando quando entra o orgulho, quando entra a soberba, quando entra a vanglória, quando a gente escuta a pregação onde a pessoa quer fazer um circo de palco, como quer fazer uma festa, como quer fazer um espetáculo, tirando Jesus do palco. Quando os irmãos escutarem pregações assim de pessoas aonde eles querem tocar na glória de Jesus, fazendo um show, fazendo alamai uma festa, fazendo como se fosse um show mesmo, aonde ele quer se aparecer, aonde ele quer a glória para si, pode ter certeza, alamandebaxibicolamaia, que a carne já está ganhando lugar. Pois assim João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versículo 30. Tudo que o Senhor venha colocar sobre nós, do alto, para que a gente trabalhe, porque Ele não coloca nada em nós só para enfeite. Ele coloca para nós trabalharmos, macharmos. E muitos pararam de machar. Quando a pessoa começa a dar lugar para o orgulho, para a soberba, para a vanglória, para o ego, tirando Jesus do palco, alamaia, ele parou de machar. De calabaia. Ele parou, ela parou de machar. Não está machando, não está subindo os frutos do trabalho desta pessoa. Porque está manchado. Quem é o pai do orgulho? Satanás. Quem é o pai da soberba? É ele. Quem é o pai da vanglória? Do ego? É ele. E se os irmãos olharem, muitos estão fazendo pregações assim. Eles querem arrastar a multidão, pedindo o fogo do alto, que o fogo nem vem do alto, vem dos demônios, unção dos demônios, vão para as trevas buscar poder das trevas, né? Querem usar mantos, querem usar objetos consagrados e outros fins, tudo para arrastar a multidão e fazer a pessoa entrar no êxtase do Espírito Santo, vou colocar entre aspas, mas na verdade é o espírito do engano, halamaia, é o espírito do erro no meio deste povo. Porque aonde tem mentira não está o Espírito Santo. Aonde tem mentira não está o Espírito Santo. A igreja pode estar suja, digamos assim. Os irmãos podem estar cativos, mas o pregador tem que ser o exemplo. Ele tem que ser a coluna. Ele tem que estar na humildade. Ele tem que diminuir mesmo, com a cara no pó mesmo, para que o mestre dele, o redentor dele, o Senhor dos senhores, cresça na vida dele, cresça na minha vida, cresça na tua vida, porque nada vem de nós, nem nosso oxigênio. Quando eu vejo pregações assim, tem alguma coisa errada aqui. Não está batendo com as coisas que eu aprendo com o Espírito Santo. Aonde está a humildade aí? E quando as pregações somente são só do poder de Deus, sobre fé, quando não são sobre arrependimento, quando não são sobre abandono do pecado, quando não são sobre santidade, renúncia, eu pulo fora. Porque são exatamente igual as pregações dos falsos profetas, dos profetas de Baal. Eles só querem pregar coisas que são cativantes para os ouvidos daqueles que vão escutar. É que nem o profeta de Baal, o falso profeta. Ele profetiza um montão de coisa boa para a vida de uma pessoa que está toda desconcertada, que não está na posição de soldado. O Senhor pode dar livramento de morte, o Senhor pode fechar a sepultura, o Senhor pode fazer promessas pela infinita misericórdia e sua graça. Mas para que se conclua as promessas de ser usada tremendamente na presença do Senhor, eu e você temos que estar na posição. E esta posição é a obediência, esta posição é andar no Espírito, esta posição é estar no Espírito, igreja do Senhor. Então, quando eu vejo isso, muito orgulhinho, muita vanglória, muito peitinho de pombo, como eu falo, e aí quando o Senhor começa a usar os outros pequenininhos para entregar a revelação, vá lá e diga que, né, ele volte ao primeiro amor, ela volte ao primeiro amor. Vá lá e diga que eu não estou me agradando. A pessoa não aceita. Ela endurece a cerviz. Ela não liga. Ou ele não liga. É perigoso. É muito perigoso, porque aquele que é mais dado será cobrado.
Aquele que é mais dado é cobrado. Eu falei para os irmãos aqui, uma das pregações que o Senhor me direcionou, que se Satanás não pode derrubar a gente com um comentarista ruim, ele vai derrubar a gente com alguém que vem paparicar a gente. O espírito da paparicação está em muitos corações. O espírito, né, de adulação. Você é serva de Deus, você é muito usada, eu louvo a Deus. Eu fico assim, meu Deus, tem misericórdia, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre, me cobre, me cobre, me cobre. Eu sei que tem irmãos que falam isso de maneira genuína, pura, e são gratos porque Deus tem levantado muitos soldados para pregar a verdade que liberta, o evangelho que vai nos conduzir à salvação, mas tem muitos que falam isso e não vigiam, e aquele irmão, às vezes, que não está nem revertido, ele acaba dando lugar para o orgulho, para a soberba e a vanglória, e daqui a pouco ele está sem um capacete da salvação, daqui a pouco está sem a espada, porque na medida que ele vai caindo, ele vai perdendo a armadura. Na medida que ela vai caindo, vai perdendo a armadura. Inclusive, essa semana o Senhor mostrou uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, porque vai escandalizar os irmãos, muito, muito, muito usada, perdendo as armaduras, 2 demônios só esperando a ordem do Senhor para acompanhar essa pessoa no seu ministério, fazendo o falso mover do Espírito Santo, porque já entrou o orgulho, a soberba e a vanglória. Foi o que eu falei para os irmãos e volto a repetir. O Senhor pode dar a experiência que for a mais inefável, a mais espiritual, a mais tocante, a mais maravilhosa para mim, para você, porque nós temos a graça. E da mesma maneira que o Senhor dá experiência para B, para C, pode dar para qualquer um, sempre que esteja na dispensação da graça. E assim diz a palavra de Deus, que tudo que nós desejarmos, o Senhor vai nos dar, sendo que nós temos que estar ali, nos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não importa, porque o que nos vai conduzir à salvação é a renúncia. E a renúncia, a verdadeira renúncia, não é aquilo que é aquilo que nós não gostamos, mas é aquilo que nós amamos. Quantas irmãs renunciaram a tantas coisas mediante ao canal? Eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, porque nada é meu, nada é mérito meu. Eu sou um caco velho, eu sou a última da fila, tão pecadora, tão errante, tão falha quanto os irmãos, mas estou aí lutando para subir, para ser salva. Né? A irmã Ruth tem um jeito peculiar de pregar. Sou agitada, uma hora sou moleca, e uma hora sou séria. Eu sou um pouquinho de tudo, digamos assim. Eu não tenho a característica muito séria, nem muito isso. Eu me enquadro, vamos dizer, baseado nas circunstâncias, na situação, porque assim o Senhor me fez. Assim Ele me fez, aleluia, glória a Deus. Mas quando se trata das coisas do Senhor e da sua palavra, eu gosto de levar a sério. Oh, glória a Deus, aleluia. E não me encovardo e nunca me vou acovardar para falar o assunto que for, sempre que seja para o amadurecimento, para o crescimento, para o avanço da igreja, para que a igreja ande no Espírito, para que a igreja, eu e você, queira realmente encontrar o Senhor Jesus nas nuvens naquele grande dia e entrar pela porta da salvação, porque eu falo para os irmãos que está tudo preparado. Não há mais nada para fazer. Os anjos estão com a trombeta prontos para tocar, esperando a ordem do Pai. A mesa está posta, está tudo pronto. O relógio de Deus, eu vi esse relógio, que faltava pouco tempo. Está tudo pronto e a palavra do Senhor está se cumprindo, está diante dos nossos olhos, tudo que está acontecendo em volta do mundo. Guerra, rumor de guerra, fome, pai contra filho, filha contra pai. O amor de muitos esfriou e vai seguir esfriando. A iniquidade aumentou e vai seguir aumentando. O tempo está passando rápido. Eu vejo, hoje é sexta-feira, até o tempo está passando rápido, exatamente como está mencionado na palavra de Deus, que o tempo e os dias passariam rápidos. Então é momento de nós nos analisarmos, é momento de nós darmos fruto de arrependimento, é momento de nós voltarmos o primeiro amor àqueles que deixaram a espada, que voltaram para o mundo, que voltaram para o pecado, que eram da doutrina e voltaram para o pecado. É momento de voltar, alamaia, porque se alguém perecer, se alguém cair no inferno, não é por falta de pregação, pelo menos da minha parte, porque eu quero ter as minhas mãos limpas diante do Senhor. Eu não quero estar pegando peleja porque eu não entrego isso ou não entrego aquilo outro para o meu irmão, minha irmã. Eu não quero, aleluia, glória a Deus, pegar peleja de um de outro porque eu não fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse.
Eu não quero. Eu sou falha, eu sou errante, eu sou pecadora, exatamente como os irmãos, mas almejo a salvação, quero a salvação. Eu não me acovardo para falar sobre nenhum assunto, absolutamente. Eu estou para cumprir com o Senhor. Eu quero cumprir com o Senhor. O meu coração queima do fogo do Espírito Santo, Alamaia, para cumprir com o meu Senhor, para cumprir com o chamado que Ele me otorgou, que Ele me chamou. Eu não escondo a minha espada. A minha espada não está parada. Alamaia. Quero estar com os meus joelhos marcados na presença do Senhor. Quando voltei da viagem, Senhor, quero dar mais para ti, porque Ele me cobrou. Me cobrou mais isso, cobrou. Foi por isso que o Senhor, aleluia, também disse para nós não ficarmos hospedados na casa de irmãos. Porque Ele quer isso não somente de mim, mas dos irmãos que estão comigo fazendo essa obra do Senhor. Porque estamos em batalha, estamos indo para ganhar mais para o Senhor. Não estamos indo para tomar café e comer bolinho. Claro que nós vamos fazer isso, mas precisamente para isso não. Estamos indo para fazer o maior trabalho de todos nessa terra, que é ganhar almas para o reino de Deus. E não pode ser de qualquer jeito. Os nossos frutos têm que ser aceitos pelo Senhor e o nosso trabalho tem que ser com excelência, porque Jesus é exigente. Jesus é exigente, eu disse isso para muitos irmãos, alguns nem tomam a sério quando eu falo isso, que Jesus é exigente. Ele não gosta de obra imperfeita. Tudo que nós vamos fazer para Ele tem que ser no nosso melhor. E é triste quando nós vamos fazer e sentimos que não demos o melhor e que falhamos. Então, com os erros nós aprendemos que não queremos voltar a cometer, porque somos seres humanos e nos equivocamos. São como os pecados repetitivos. Podemos pecar, mas continuar no pecado. Brincar, se lambuzar, fazendo da graça, fazendo que a morte de Cristo perca seu valor. Aleluia, não é isso. O inferno não foi feito para mim e nem para esta humanidade, não foi feito para você. Você é a semelhança do Deus Altíssimo. O céu foi feito para ti. O céu te espera. O céu te aguarda. Mas para você e eu entrar ali, nós precisamos estar enquadrados aqui, ó, na palavra de Deus. Este é o nosso dicionário de tudo que nós precisamos para entrar pela porta da salvação. Lavados, redimidos e nascidos pelo sangue do Cordeiro, deixando a prática, deixando o pecado, deixando o mundanismo. Quem quiser falar, que fale, pois a salvação é individual. A salvação é individual. Quem quer te chamar de religioso, que fale. Deixa de falar, que pelo menos vai tirar mais pecado das minhas costas. Enquanto nós cumprimos com o Senhor, enquanto nós estamos vivendo a sua palavra, enquanto nós estamos nos enquadrando, o resto é resto. Desculpa falar desse jeito. Ou seja, não tem que ter relevância uma pessoa que está na carne vir falar para você que você é religioso quando você quer se santificar, quando você quer ser salvo, quando você quer se enquadrar na palavra de Deus. Quando você quer se enquadrar nos parâmetros da palavra de Deus, nas regras celestiais do reino de Deus, que elas não são da terra. Irmãos queridos, a eternidade não tem nada a ver com essa terra. A eternidade não tem nada a ver com este mundo. É um mundo, uma esfera completamente diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por isso o Senhor me disse, a minha mente não é como do homem, minha serva. A minha mente é ilimitada. Olha como o meu pensamento, ele é poderoso, ele é grande. Eu penso ilimitado. Porque eu tenho causas nas mãos do Senhor, que eu falo, Senhor Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Foi quando ele me disse, eu não penso como o homem pensa. Eu não atuo como o homem atua. Eu não penso como ele pensa. O homem é limitado, a mulher é limitada. E eu, o grande eu sou, faço da forma como eu quero, do jeito que eu quero. Não preciso da autorização de ninguém, porque eu sou o que sou. Aleluia, glória a Deus. Sempre que se respeite aqui, sempre que não saia da sua palavra, porque o Senhor deixou a sua palavra. A sua palavra tem que se cumprir tudo antes que Jesus venha para o seu povo. E ele vai vir para um povo que anda em espírito e verdade. Ele vai vir para um povo que é luz do mundo, que é sal da terra e luz do mundo, povo diferente, povo santo, povo zeloso, um povo que está disposto a renunciar, a deixar o que for por amor a Ele.
É por este povo que o grande eu sou, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, Alamaia, vai mandar o seu filho Jesus Cristo buscar a sua noiva. E a noiva santa, a noiva nascida, a noiva que quer ser santa, ela almeja estar com o Senhor. Ela deseja esse grande dia triunfal. Quando a trombeta tocar, nós temos que encontrar o Senhor. E não podemos encontrar o Senhor com as nossas vestes, com picaduras, com manchas, com mundanismo, com carne. Nós temos que estar no Espírito e andando em Espírito. E para isso nós temos as armaduras que o Senhor disponibiliza ao seu povo. É tudo um conjunto. É tudo um conjunto para que esteja assim forte, intacto. Que os nossos pés estejam solidados na palavra, solidados em Cristo. Pode levantar o inferno contra a nossa vida, mas nós vamos continuar na posição. Eu posso estar machucada. Eu posso estar ferida. Mas eu não vou deixar a espada. Porque eu sei o que me espera. Aleluia, vale a pena. O que espera a igreja de Cristo vale a pena. A salvação, a felicidade, o gozo eterno de estar na presença de Deus, aonde não vai haver tristeza, lágrima, dor e nem problema. Mas para isso acontecer na minha vida, na tua vida, temos que estar na posição, andando em Espírito, dando lugar por Espírito, tomando decisões no Espírito e não na carne. Porque o que anda na carne faz coisas que é prazerosas para a sua carne. O que anda na carne pensa como uma pessoa carnal. O que anda no Espírito, ele pensa no Espírito. E ele precisa estar nesta posição para que ele possa ser salvo. Amém? Eu me prolonguei muito com o vídeo, eu peço perdão à Igreja de Cristo, amém? E isso que eu tinha preparado para os irmãos, aleluia, glória a Deus, que os irmãos possam se sentir visitados pelo Espírito Santo, que os irmãos possam se sentir edificados por esta palavra, que os irmãos possam se analisar, que esta palavra te impulsione, te direcione, te encoraje ainda mais, estar na posição do Senhor e dando aquilo para o Senhor que não é nada. É alguma coisa ficar 2 horas de joelho dobrado orando? Mediante a morte da cruz do Senhor, na cruz do Calvário, não é nada. É alguma coisa pegar a Bíblia, ler 30 minutos, meditar na palavra de Deus 1 hora, 30 minutos? Não é nada. Todo o trabalho que nós fazemos aqui não é de graça para o Senhor. Ele tem um preço, digamos assim, ele tem um pagamento. E o pagamento, sabe o que é? O nosso galardão celestial eterno. Estamos juntando o nosso tesouro. Um tesouro que esta terra não compra. Um tesouro que é imperecível, um tesouro que está no reino celestial. E a coroa de salvação, que vai fazer com que estejamos todos ali com o Senhor eternamente. E eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo ali aqui comigo, meus irmãos. Forte a presença do Senhor, testificando tudo. Porque cada vez que eu venho gravar, eu oro antes de vir gravar. E digo, Espírito Santo, é contigo. Estás aqui, Alamaia, para colocar as palavras na minha boca, porque eu não conheço a necessidade do povo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus que está trabalhando ainda, que está trabalhando no meio do povo de Deus, esse trabalho, Alamaia, está se aproximando do dia de terminar, porque ele vai ser levado com a igreja de Cristo. Coloca tudo para que meus irmãos e minhas irmãs sejam visitados, renovados, avivados com esta palavra e que eles possam continuar na posição, se revestindo de toda a armadura, se revestindo dos frutos do alto, se afastando do pecado, abandonando as práticas mundanas e querendo ser ainda mais a semelhança de Cristo. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom, meus irmãos.